Irmãos, eu não sou aquele pregador avivalista. E eu gosto do pregador avivalista, mas eu não sou. E quero falar alguma coisa sobre escolha, predestinação, aquilo que Deus me der, na simplicidade, porque gostaria que todos saíssem daqui dizendo: eu sou um eleito, sou um predestinado. Então, esta afirmação muda a sua posição aonde você estiver, porque nós temos essas várias mensagens que o Mombrana pregou sobre adoção, predestinação, e é colocar a igreja na posição do arrebatamento. O nosso ancião, o pastor Joaquim Gonçalves, teve essa inspiração de estudar essas mensagens, e já passou 2 encontros ou mais estudando, e vai continuar. E eu creio que isso nós temos que levar para a igreja também, porque é hora de amadurecimento, é hora de ficar para trás coisinhas, é como se você já estivesse vendo o céu se abrir, porque está chegando a hora. E a posição, como que Deus vai levar se nós estamos fora do nosso lugar? Nós temos que estar tudo no lugar certinho, para cumprir o assim diz o Senhor. Mombrana mostrou isso, tinha que estar tudo no lugar certo, para então ele ficar de pé e dizer: assim diz o Senhor. Então, a gente anota algumas frases, e quando a gente vem lá de Goiânia, eu gosto de repetir, eu faço, fazendo aqui como eu faço lá na minha igreja. Minha igreja é pequena, mas a gente reconhece, né, que o nosso Deus é grande. O nosso Deus é grande. E eu ouvi o pastor Joaquim dizer: o escândalo é para a destruição do ímpio, e para o eleito é para ele tomar a posição. Então a coisa, e ele disse: a maior maldição é a religião. Os falsos profetas no dia de Jesus eram os religiosos, e continua sendo, profetizando falsamente, né? Agora, irmãos, o tempo e os acontecimentos se encarregam de selecionar quem é de Deus. E de vez em quando Deus dá uma sacudida na igreja, pois ela não pode entrar na rotina. Não pode entrar na rotina. Nenhum filho de Deus vai se perder, mas vai pagar pelo que fizer de errado. Nós não queremos errar, né? Então, pensando na escolha, irmão, é algo que Deus deu para nós, mas nós estamos vinculados na escolha de Deus. Nós temos um vínculo. Nós não podemos escapar. Eu ouvindo o pastor Joaquim pregar no casamento, ele disse: a mensagem, o eleito não tem como se escapar da mensagem. E a mensagem não tem como ficar sem o eleito, porque ela é para o eleito. E ela vai, encaixa eleição, predestinação. Então, se nós pudermos, assim, Deus der graça, e nós ver da onde nós viemos e para onde nós estamos indo, isso vai mudar a nossa vida. Eu sei que nós temos ouvido muito, mas eu estou nessa condição também. Senhor, mostra. Senhor, ajuda eu ver.
ver aonde eu estou, qual degrau eu estou dessa pirâmide tão conhecida nossa, tão conhecida esse quadro. Que grau eu estou ali? Eu já cheguei lá em cima? Então eu creio que nós não tem outra coisa a não ser olhar para cima mesmo, né, irmão? Da onde vem a nossa redenção? O nosso socorro vem de Deus. E antes de eu ler uns parágrafos da mensagem, eu quero colocar mais umas escrituras nesta meditação, Romanos 8, que isso, como Paulo disse, isso é para os eleitos. Não tem, outros não vai entender, não vai aceitar. Eu tenho o meu irmão que está comigo ali, a gente fala, mas eles não vê, eles não enxergam o que nós estamos enxergando. Por quê? Porque os olhos deles não foram abertos, ou seja, eles não eram predestinados, ele não foi para ouvir e ver o que nós estamos vendo. Então é motivo de nós estarmos agradecidos a Deus. Agradecido. Então, Romanos 8:33 fala assim: quem intentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus que justifica. Somos justificados. Quem vai nos dizer esse aí não está certo? Se Deus justificou, a maior autoridade que existe é Deus. Se Ele, vamos dizer, nos perdoou, quem vai nos acusar de pecado? Também aqui no versículo 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Não dá nem para mensurar, pensar desse decreto de Deus. Que se dos homens funciona, e no de Deus? Pode acontecer o que acontecer. Se Deus disse, se o nosso nome foi escrito, então não, como o profeta diz, né? Não há demônio que pode te segurar. Porque tem uma palavra ao seu favor. E ele disse também: porque os que dantes conheceu também os predestinou. Amém? Somos conhecidos dele antes, e nos predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. Versículo 30, e nos predestinou, e a este também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Amém, Jesus. Tudo isso está combinando com o que nós somos. A palavra de Deus é essa. Então nós estamos nos apoiando no que Deus disse. Então esses são os nossos, vamos dizer assim, a nossa defesa. A palavra é o escudo e ela nos defende. Então eu quero tomar uma escritura, vamos dizer, melhor dizendo, Efésios 1, vocês já devem, pastor de vocês deve ter lido várias vezes, mas assim, ali é a segurança, irmão, é um fundamento, o qual é um alicerce que ninguém pode abalar, está firmado, né? Como também
né, nos elegeu Ele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dEle. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A sua vontade. Aí você vai vendo e aqui você vai sentindo que isso aqui realmente é a posição da noiva de Jesus Cristo. Então, na mensagem de adoção, no parágrafo 16, nessa da quarta, adoção, quarta parte, mistério predestinado. Mistério predestinado. 16, assim, o mistério da sua vontade, que nós lemos aqui, é um mistério. O versículo 9, descobrindo-nos o mistério da vontade, segundo o beneplácito, que propusera em si mesmo. Mistério da sua vontade. Recorde como procuramos aquilo. Quantos estavam aqui nesta manhã? Vejamos como firmamos aquilo, o mistério da sua vontade. É um mistério, né, irmão? Ele te escolheu, não é? Como contraria as pessoas a vontade de Deus? Sempre contraria os familiares. Como foi na casa de Jessé, né? Contrariou todo mundo. Vocês veem a história e sabem. Era o mais indigno. Mas é a escolha de Deus. Soberania de Deus. Então, quem pode acusar uma escolha de Deus e dizer que ele não é? Então aqui estamos lendo o parágrafo 16. Isto não é somente uma coisinha. Está vendo? Não é uma coisinha qualquer, não. É algo grande. É algo grande. A salvação é a maior coisa que nós temos. Maior coisa. Por isso, se no natural você cuida daquilo que tem mais valor, né? Carro, alguma coisa, você cuida mais. Por quê? Tem mais valor. A salvação, que valor? Vale mais que o mundo inteiro. Vale a pena cuidar, irmão. Isso Deus está nos ajudando. É uma ajuda de Deus. Nós lembrar das promessas dele. O filho pródigo, alguém estava triste, comendo aquela comida lá estragada, ele lembrava, eu tenho um pai. Aquilo alegrava ele dormia satisfeito, falava, amanhã eu volto. E assim foi, irmão. E nós temos com que nos alegrar. Amém? Cremos assim? Então, não é uma coisinha, é uma coisa grande. Então, é um mistério, a vontade de Deus é um mistério. É um mistério escondido. Cada homem tem que procurar a vontade de Deus para si. Nos responsabiliza, né? Eu tenho que procurar qual é a vontade de Deus. O mistério de Deus. Na voz do sétimo ano se cumpriu os mistérios. Por isso que nós amamos essa mensagem, né? Tem nos revelado os segredos de Deus. Deus escolheu a nós para revelar o segredo de Deus. Aquilo que estava lá escondido na mente de Deus foi revelado. E você agora está aqui por quê? Porque você fez parte lá no projeto original. Grande é o propósito de Deus. Então, o mistério de Deus é grande. Agora o inimigo tenta dizer que é uma coisinha. Não é uma coisinha, não.
Ah, não é uma coisinha não. O que você tem, a sua herança vale mais que o mundo inteiro. Nesta mesma mensagem, a presciência de Deus. Obrigado, Jesus. A gente fica lembrando das histórias da Bíblia, né? Paulo matando os cristãos e fazendo tudo aquilo, e ele estava no predestino. Até chegou aquela luz, que eu posso dizer que a eleição dele, né? Projetou sobre ele e disse: você é o meu escolhido. O meu escolhido. E dali para frente tudo mudou, né? Como mudou na nossa vida. Nossa maneira de pensar. Então no parágrafo 89, associando nas escrituras, não digo, nós fomos feitos heranças, havendo sido predestinados, está tudo aqui nesse Efésios 1. Então, ó, como foi dado nossa herança? Através de quê? Predestinação. A predestinação é a presciência. Como Deus sabia que Ele podia confiar em você para ser um pregador? É verdade. Porque Ele sabe antes de acontecer. Ele sabia que Ele não ia rejeitar. E Paulo chegou a dizer: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele nasceu para pregar. Nada dá certo. O eleito fora do lugar dele só dá problema. Lembra de Abraão? Abraão quis sair fora, só deu problema, ia morrer tanta gente. O eleito tem que procurar o lugar dele. É em Cristo, é na palavra. É onde Deus está falando. Então ele sabia, né? Ele podia confiar. A sua presciência não era para quem quer, não é para quem quer ou para quem corre, ou reticência, é para quem Deus tem mostrado misericórdia. E nós estamos debaixo dessa misericórdia. Ninguém aqui era digno de ser chamado filho de Deus. E Deus, Ele tem prazer em dizer: ali está minha filha. Ele tem prazer. Eu andando assim lá na cidade nossa, lá assim, eu via na rua assim, as mulheres todas parecendo homens assim, mas eu vi uma no meio assim andando, diferente. Eu olhei, era uma irmã, cabelo comprido, roupa comprida. Eu falei: ali está uma pregação, né? Deus pôde confiar em você. E você pode confiar em Deus. Aleluia. Em tudo confiar em Deus. Isto é correto, predestinação. Ele sabia o que estava em você. Ele sabia o que estava em você antes mesmo de você vir à terra. Ele sabia o que estava em você antes que houvesse a terra para você vir. Aleluia. É grande, né? Você viaja no pensamento e vai lá no comecinho. E Adão estava lá. E Deus já estava te vendo, irmão. Que coisa! Eu tenho um povo ali, eu tenho um povo. E isso batia forte no coração de Deus. Eu quero ver o que Ele vai falar quando os leões chegar. Quando os leões chegar para agarrar os nossos irmãos, eles iam cantando. Que coisa! E às vezes nós já saímos brigando na primeira arena que nós vemos.
né? Nós temos que entrar cantando, né? Alguém falando de você e você falando, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, e ali é a sua arena. Aquele serviço às vezes é a arena, às vezes filhos incrédulos, esposa, é a arena. E você enfrenta cantando, com a mulher do presunto enfrentou cantando. E ela pôs todo mundo debaixo do braço. Ela pôs todo mundo no caminho certo. Irmão, desafiar um filho de Deus é desafiar a Deus. Aquele irmãozinho lá, eu lembro daquele irmãozinho, às vezes fica meio pejorativo falar o Zé Tadinho, né? Mas é que todo mundo conhece assim. Mas, irmãos, ele é simples, mas Deus usa ele. Ele ia indo assim para a igreja, não, ele ia indo para a padaria, escutou um barulho, olhou para trás. Tinha uma igreja bem em frente, assim, uma igreja denominacional, olhou para trás e viu o ônibus tinha passado em cima de uma criança, batido numa criança, e ele olhou aquilo, estava nos braços do pastor, ele falou, pastor, posso pegar essa criança? Pegou a criança e falou assim, Senhor, um certo dia, o profeta abraçou um menino, e ele voltou à vida, e eu creio que o Senhor pode dar vida a essa criança. A criança começou a chorar. A criança começou a chorar. Levaram para o hospital, com certeza levaram, mas não teve nada. A criança voltou à vida. Aí o pastorzinho falou, olha aqui, dando testemunho, teve um homem que chegou aqui, pegou aquela criança, e a criança viveu. Bom, na simplicidade. Então, nós temos um Deus que pode todas as coisas. A coisa difícil é Ele mudar a natureza nossa. Irmão, é difícil, porque, você sabe, a natureza nossa, ela tem que ficar sufocada, porque ela sempre vai estar ali, você nasceu com ela. Então, você tem que, apertar ela para baixo. Se der uma folguinha, ela volta. E está tendo muito disso entre os irmãos. Pelo menos, aí a gente fala para eles, sim, tem que ter uma mudança. Acontece, e a gente fica assim, meu Deus, e agora? Como é que vai ser esse acerto? Um irmão foi levar o outro, de repente, discutiu. E falei, então para o carro, e eu desço. Parou o carro, desceu, bateu a porta. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer com esse irmão nessa situação? Pedi para Deus, poucas coisas, as coisas voltou ao normal. E se acertaram. Irmãos, Deus cuida de nós. Essa é a maior ajuda que a gente recebe de Deus, é quando Deus ajuda nós a resolver um caso desse, né, irmão? Estava dois brigando, aí chega, os dois estão, você consegue as coisas voltar no lugar, e Deus faz os testes, Ele faz esse teste, mas irmão, se você é um predestinado, que a predestinação diz de onde você veio, e a eleição para onde você vai, então você foi eleito para estar naquela cidade, não é para ser prefeito não, você vai ser o dono dela. Eleito, predestinado. Oh, graças a Deus, nós podemos dizer. Porque, vamos ver aqui, predestinação, Ele sabia o que estava em você, Ele sabia o que estava em você antes mesmo de você vir à terra, Ele sabia que estava em você antes que houvesse, você vir à terra. Ele repete, né? Este é o Deus infinito. Infinito não tem fim. Infinito, podemos somente pensar que nós somos finitos, mas Deus é infinito. Então, quando você vê que você não dá conta, você fala assim, eu tenho um Deus que dá conta. Eu tenho um Deus. O irmão Branham disse assim, quando ele estava lá naquele lugar,
naquele lugar, um ambiente estranho, espíritos estavam por ali, o violão passava por cima, a mesa erguida, e os homens e a mulher disse: você é um pregador. Aquilo ali, o que você acha daquilo? Ele disse: aquilo é o diabo. Ele falou: mas e se você tem poder para descer aquela mesa? Forçar? Ele falou: ó, eu não tenho. E eu também falei: eu não tenho. Mas eu represento um que tem. Eu represento um que tem. Aí vocês sabem da história, né? A mesa caiu, quebrou os 4 pés. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, o nome do Senhor Jesus, você pode pedir. Esta é uma garantia que nós temos. Faça tudo em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar mais um parágrafo aqui. Não quero ficar sem deixar esse parágrafo. A mensagem a ele ouvi. Parágrafo 48. Diz assim: nós temos recursos de Deus que estão gravados em nossas mãos para mostrar Deus. Somos filhos e filhas de Deus. Somos feitos por Deus. E Ele fez um Deus. E Ele deu o seu domínio sobre a terra. O seu estado de queda deixou aquilo cair. Aí você já lembrou, é Adão, né? Mas o que foi perdido por Adão foi restaurado por Cristo. Amém? Então, o que Adão perdeu, Jesus conquistou de volta. E está nas nossas mãos. Você pode dominar qualquer situação. Ele disse: se disseres a esta montanha, mova-te, se não duvidar de seu coração, mas crer o que você disser, acontecerá. Você terá aquilo que disse, pois todas as coisas, seja o que for que desejares, quando orar, você receberá. Amém. Graças a Deus. Nesta mensagem nova, eu creio que o pastor já leu, sobre aquela irmã que chegou do profeta e disse assim: irmão Brana, eu disse para o meu esposo que você colocaria as mãos sobre a minha criança, e ela, a perninha dela endireitava. E ele perguntou: não quer uma visão que eu busque? Não, não precisa. Eu já disse, se colocar as mãos, a minha criança será curada. E o irmão Brana então fez isso, mas daí a pouco, passou um pouco, no outro dia a irmã voltou, disse: irmão Brana, deu errado alguma coisa, a perna da criança não endireitou, deu errado. Ele disse: o que deu errado? Aí ela falou assim: porque eu disse, né, mas então o senhor poderia buscar então uma visão? Ele disse: não, mas você disse que se eu colocasse estava curado, então isso é com você. E ela foi embora. Mas antes ela perguntou: irmão Brana, você crê? Você acha que Deus deseja que minha criança não tenha cura, ou não receba cura? Ele disse: não, eu não creio. E ela disse: esse era tudo que eu queria. Porque eu sei. Se não era, Deus não queria, então não vai ter problema, né? A minha oração vai ser ouvida. Então ela foi embora e logo voltou a notícia que a criança estava com a perna normal. Por quê? Porque ela disse a palavra. Então, se você disser: eu vou fazer isso, então, irmão, creia que é Deus falando, porque Ele fala através dos seus lábios. Então, se você disser,
É Ele falando. Então creia no que você disse. Parece assim que fica meio assim, não, mas o que você disser vai acontecer. Porque você tem fé. Fé em Deus. Você tem fé. E eu creio que Deus pode fazer estas coisas que não damos conta de fazer. Graças a Deus. Então, mas encerrando nesse parágrafo, adoção, parte 3, posição no corpo de Cristo, que fala no parágrafo 178, 178, aqui, Deus, através da sua presciência, viu exatamente quem seria salvo e quem não seria salvo. Então, Ele olhou e te viu, irmão. E Ele mandou Jesus para salvar aqueles que Ele já tinha escolhido. Você vê como é que Deus faz as coisas? Então não tem jeito de fugir de Deus, não. Se você sair fora da linha, Ele manda um peixe te pegar e te jogar lá na praia. E você vai pregar. Ele te chamou para isso. E não adiantou Paulo perseguir os cristãos. Ele teve que se associar com os cristãos. E Deus, olha, irmãos, ninguém vai impedir. Quantos já tentaram fechar a boca desse ministério de Goiânia e não deu conta? Porque Deus... Eu dia lá, nós temos muito problema com isso, o irmão falou assim, o meu pastor, ele até gosta do pastor Joaquim, mas só que o pastor Joaquim tem problema, ele não pode pregar. Daí eu falei assim, mas irmão, você concorda comigo? Foi Deus que colocou o pastor Joaquim? Ele falou, foi Deus que colocou. Eu falei, então é Deus que tira, irmão. Não é problema nosso não, até logo foi embora. É assim que a gente faz, né? Nós temos a resposta certa, na hora certa, no momento certo. Graças a Deus. Então, irmão, Deus não vai perder ninguém. Você não saia daqui pensando que você está perdido, porque nós temos algo aqui no parágrafo 35 dessa minha mensagem que eu citei, que fala assim, parte dele, né? Assim, parte, Paulo endereçou isso para os santos, aqueles que são chamados e perseverarem, e são saciados, são colocados de um lado, e estão no Espírito Santo, já na terra de Canaã. E ele está tentando lhes dizer, primeira coisa, tire isso da sua mente, que você vai se perder. Tire isso da sua mente. E que você vai fazer isto, o que você está com medo disso, não tenha medo de nada, pois ele está tentando lhe dizer onde você está e quem é você. Quem é você? Você pode dizer, eu sou predestinado, eu sou um eleito de Deus. E o passaporte, nós temos o passaporte. Cristo é o nosso passaporte. Não é isso? Ele é o nosso passaporte. E no passaporte tem lá o nome do seu pai, de onde você veio, não é para onde você vai. Então o passaporte é Cristo. De onde Cristo veio? Para onde Cristo está? Onde Cristo foi? Está tudo aí. Você pode mostrar para o seu inimigo e dizer, olha aqui, ó, para onde eu estou indo. Da onde eu vim, está aqui, ó. Cristo já nos preparou tudo. Tudo. Está lá o dia do seu nascimento, né? A origem, o nome do seu pai. A eleição é o nosso passaporte.
Tá bem, mamãe disse, essa mensagem vai cair bem certinho na mão do eleito. Aí o eleito é uma pessoa especial. Ele tem um entendimento tão... Ele vê as coisas, os manufaturados, que eles chega e olha e fala assim, ixi, está tudo perdido agora. Mas ele fala, não, está tudo certo. Isso tinha que acontecer. Está certinho. É só você esperar Deus agir. Não tente ser apressado. Nessa mensagem, a mamãe diz, não deixe nós ser apressado. Porque Deus tem o tempo certo. Alguém disse, mas o arrebatamento está demorando. Você pensou nisso? Ele diz assim, Deus está esperando por nós. Eu tinha um parágrafo anotado, mas você sabe, está na mensagem. Está na mensagem. Deus está esperando por nós. Agora, cabe cada um de nós examinar. Estou eu, Senhor, no posto do meu dever? Estou eu no posto do meu dever? Estou eu agindo como um cidadão do céu? Tão gostoso cantar aquele hino, né? Cidadão do céu, né? Mas você está vivendo como cidadão no céu? Você já está sentindo como um cidadão do céu? Eu creio que isso pode levar a nós mais perto de Jesus nesta noite. Saber que Ele te ama. E Ele é o maior interessado, irmão, nessa preparação. Vamos ficar de pé. Eu quero orar junto com vocês. Eu quero pedir para Ele dar mais sabedoria, mais graça, para que nós possamos achar o nosso lugar. Senhor nosso Deus, muitos estão ainda pensando que o lugar dele é em outra cidade, em outro lugar. Mas é aqui, Senhor, mostra para ele, que ele possa receber esse recado do Senhor. Nós não podemos ir contra a vontade perfeita de Deus. Senhor, ajuda ele, ajuda ela a tomar essa posição e dizer, não, aqui é o meu lugar. Eu não quero sair deste lugar que Deus colocou para que eu pudesse ocupar. Reservado, está ali escrito, reservado. Fulano de tal, reservado. Aqui ninguém senta. Aqui é ele, é ela que vai sentar. Porque é escolha de Deus. E Ele tem a soberania. Não foi vós que me escolheste, eu escolhi. Senhor, se o Senhor me escolheu, me ajuda, Senhor. Ajuda nós, ó Pai. Dá saúde para os irmãos. Dá força. Abençoe esse pastor, Senhor, que ele continue sendo aquilo que ele é. Porque ele está nas tuas mãos, um vaso escolhido. Pai, eu agradeço por essa oportunidade. Eu agradeço, Senhor, por este dia. Eu agradeço, Senhor, pela vida eterna. Eu agradeço por essa escolha, Senhor. Foi o Senhor que escolheu. E o Senhor sabia que daria conta, sim, de nos preparar. Estamos em tuas mãos. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Pastor. Podemos todos dizer amém? Fica tudo novo de novo, né? Deus recompensa ao pastor. Esse assunto, ele não perde o seu valor. E cada vez que o Espírito Santo toma o pregador,
esse assunto fica novinho de novo e a gente regozija nele. Mas vamos encerrar aqui com essa leitura, Filipenses 1,6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amado Deus, nós estamos seguros nas tuas mãos. Não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus elegeu. E não tem como fugir do Senhor. Nós estamos vendo agora, Pai, aquilo que o Senhor pensou sendo expressado através do seu propósito, que são teus filhos. Somos propósito de Deus. Seja agradecido. Deus pensou em você. Agora é o seu tempo, é Deus e você, é você esta palavra. Oh Deus, que isso seja vivificado dentro de nós, receba a nossa gratidão, isso nutre a nossa alma, isso dá força para continuar, faz nós amarmos, suportar, porque foi Deus que nos escolheu. Seja agradecido agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, continua abençoando ao pastor Ezequiel, seu ministério, seu rebanho, sua viagem, a sua estadia na nossa região. Oh Deus, recompense ele pelas bênçãos que o Senhor nos deu nesta noite através dele, e que a graça de nosso bom Deus continue em cada coração. Amém, Deus vivo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Irmão, lembrando, sábado nós temos o culto dos jovens, domingo de manhã nossa escolinha das crianças, depois a escola dominical, reunião com os oficiais, e logo mais à noite, de primeiro dia da semana, nosso culto de Santa Ceia. Abençoe um ao outro e vamos para os nossos lares muito agradecidos. Deus vos abençoe.